Oi, gente! Hoje é dia de História Secreta do Cinema e da Música. E a história de hoje é sensacional, diz respeito a dois grandes clássicos do cinema, O Exorcista e O Poderoso Chefão. E eu vou contar como em cada um desses filmes rolaram dois tapas, isso mesmo, tapas, que mudaram a história do cinema, a gente pode dizer assim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aí no meu canal. Falo todo dia sobre cinema, música, essa é a minha praia. E a história de hoje é muito, muito interessante. Fala sobre dois filmes feitos quase simultaneamente, O Poderoso Chefão de 72 e O Exorcista de 73. Não são do seu tempo, mas você conhece esses filmes, né, Natan? São muito famosos, né? São filmes de personalidade, filme raiz. Exatamente. Esses são dois filmes clássicos da chamada Nova Hollywood. E eu vou contar duas histórias, Natan, muito parecidas sobre os dois filmes, que as pessoas não sabem. São sobre duas cenas famosas, cada cena de um dos filmes, e que foram improvisadas na base do tapa mesmo, assim. Caramba. Exatamente. Sem conversa, na base do tapa. Na base do tapa. Vamos começar com O Poderoso Chefão, que é de 72. Né? O Poderoso Chefão tem uma cena super famosa, que é a cena em que o Marlon Brando, que faz o Don Corleone, tá falando com um cantor que é o Johnny Fontane, né? O Johnny Fontane é um cantor que vai reclamar para o Don Corleone que um produtor de cinema não queria escalá-lo para um papel e tal. E o Don Corleone fala que... A cena é super conhecida. O Don Corleone fala que vai mandar uma mensagem para esse produtor de cinema. E isso dá na famosa cena do cavalo com a cabeça cortada na cama. Aquela cena antológica, né? Mas quando o Marlon Brando estava filmando essa cena com um cantor chamado Al Martino, que estava fazendo o papel do Johnny Fontane, o Marlon Brando, que é um dos grandes atores de todos os tempos, ficou irritadíssimo, porque, segundo ele, o Al Martino não estava conseguindo captar toda a emoção do personagem e a cena não estava ficando legal. Tava ficando um pouco fria. Cara, tava ficando fria, e o Marlon Brando é um cara também que... Ele era tão bom, ele era tão genial também, que ele não conseguia trabalhar com nenhum ator que não fosse mais ou menos do nível dele ali, né? Ele ficava extremamente irritado. E ele tava ficando muito irritado, tava ficando chateado e tal, não conseguia acertar. Ele acertava, mas o outro ator não acertava. E ele reclamando com o Francis Ford Coppola, que é o diretor do filme. E o Coppola falando, não, termina aí, vamos terminar. O Coppola já meio de saco cheio também. E o Marlon Brando teve uma ideia, como sempre, ele improvisava muito, ele improvisou. Ele simplesmente, sem avisar, deu um tapa na cara do Al Martino. Sem avisar o cara. E o Al Martino ficou completamente em choque. Mas o Coppola continuou rodando e é a cena que a gente vê hoje. Quer dizer, o tapa que ele dá na cara do Johnny Fontane não estava no roteiro, não estava no script, foi completamente inesperado e foi a saída que o Marlon Brando conseguiu para obter algum tipo de emoção do cara que ele julgava um péssimo ator. Foi o que deu pra fazer ali, pra improvisar na hora, pra conseguir trazer essa emoção. Exatamente. Podia botar o cara pra cortar uma cebola. Mas imagina, demorar mais, né, cara? Não, dá um tapa ali na frente de todo mundo ali, o cara ficou humilhado, assim, o olho do cara encheu de lágrima e ele conseguiu chegar ali na emoção necessária, né? Custou caro essa cena, hein? Custou, mas é uma cena que marca, né? Todo mundo que vê o Poderoso Chefão adora essa cena. E vale rapidamente falar que o Al Martino era um cantor que era ligado à máfia, de verdade. E ele tinha pedido para o produtor do Poderoso Chefão esse papel. O Coppola, o diretor, o Francis Ford Coppola, deu o papel para outro cantor, o Vic Damone. E, essa história é verdade, o Al Martino procurou uma família criminal, cujo nome, uma família de mafiosos italiana, a família Bufalino, uma famosa família à qual ele era ligado, e conseguiu, via esses mafiosos, pressionar o produtor do filme a botar ele de volta no papel. O Vic Damone, que foi o cara escolhido pelo Coppola para o papel, ficou com tanto medo da reação da família Bufalino que ele recusou o papel. E aí o Coppola acabou chamando o Al Martino. Uma história incrível, né? Caraca, que... Não é legal a história? E a outra história é de um filme feito no ano seguinte, que é O Exorcista, do William Friedkin, que também é uma produção marcada por um tapa.
quando o William Friedkin estava rodando uma das cenas finais em que o padre Karras, que era interpretado por um padre de verdade, não por um ator, precisava lá falar extrema unção, era uma cena muito emocionante. Esse padre não estava conseguindo chegar na emoção que o diretor William Friedkin queria. Eles rodaram 20, 25, 30 takes. O William Friedkin era um cara muito detalhista e tal, e o cara não conseguia, estava cansado, não chegava na emoção que o diretor William Friedkin achava que ele deveria ter. E aí o Friedkin teve uma ideia. Ele chegou para a equipe e falou: começa a rodar. Todo mundo começou a rodar. Rodar significa gravar, né, hoje em dia, né? Ele pegou esse ator barra padre, né, que era um padre, pelo ombro e falou: você confia em mim? Aí ele falou: confio. Você me ama? E ele falou: amo. E aí, sem pensar duas vezes, o Friedkin deu uma porrada, um tapa na cara do sujeito e falou: roda, ação. Então, aquela imagem que você vê dele com os olhos cheios d'água e tal, não foi porque ele era um grande ator, foi porque ele tinha acabado de levar um tapa na cara do William Friedkin. Caraca. E o Friedkin falou assim que foi um último recurso, porque eles estavam rodando a noite inteira, a equipe morrendo de frio, todo mundo cansado, quebrado, e eles não estavam conseguindo chegar na cena. Então, digamos, é um improviso, da mesma maneira que o Marlon Brando improvisou batendo no Al Martino, o William Friedkin bateu no próprio ator, tudo em nome da arte, né, Nathan? Não era isso, uma... Cara? em nome da arte. O cara pra assistir um dorama aí. Cara, mas assim, valeu a pena, né? Foi uma agressão, claro, ninguém tá defendendo a agressão aqui, mas são duas cenas clássicas que estão aí na história do cinema até hoje. E que... Você chora assistindo dorama também? Não entendi. Você chora assistindo dorama? Não. Era um método menos dolorido, cara. Não, mas esse método deles foi mais efetivo, digamos assim, e foram duas iniciativas totalmente improvisadas e que na base do tapa criaram duas imagens icônicas do cinema. Deu certo. São legais as histórias, né? Caraca, a história é maravilhosa. Eu não queria estar na pele do coitado do padre. Você fica tranquilo que aqui não vai precisar disso, tá, Nathan? Você nunca vai precisar me bater. Aqui tá de boa, né? Pra eu chegar no nível de emoção, o Nathan é meu diretor, mas eu vou esperar que ele não me bata aqui. Não tem um objeto de piso na mesa aí, não dá pra jogar. Jogar um cinzeiro, né? Vamos ver. Bom, gente, você gostou desse conteúdo? Conheça o meu site, andrebarcinski.com.br, meu site de jornalismo cultural. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural, que eu escrevo sobre música, cinema e livros. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. Tem debates, tem workshops, você vai ter acesso a todo o acervo de cursos gravados que eu já fiz. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Até a próxima, valeu!